Bom dia, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Então, nós vamos continuar aqui nossa resolução do exercício da apostila 1 de matemática, função exponencial, tá? Os exercícios propostos. O exercício 2, ele fala o seguinte: a figura descreve o gráfico de uma função exponencial do tipo y igual a elevado a x. Então, nós temos a função exponencial y igual a elevado a x. De reais em reais. Foi dado o nosso gráfico aí, ok? A nossa função exponencial aí, que é o nosso gráfico. Nós sabemos que nós temos o seguinte: nós temos as coordenadas. Quais são as coordenadas? Sempre as coordenadas ou os pares ordenados, sempre x e y. Então, nós vamos verificar, nós vamos pegar os pontos conhecidos. Quais são os pontos conhecidos? Esse ponto aqui que ele nos forneceu, que tem como coordenada para x 1 e coordenada para y 0,2, ok? Então, nós sabemos que nós temos qual coordenada? O meu x, quando o meu x é 1, o meu y vale quantos? 0,2. Outra coordenada que eu tenho também, ó, é essa daqui, ó, quando o meu x vale 0, o meu y vale quantos? O meu y vale 1. Ok? Quando o meu x vale 0, o meu y vale 1. Então, ele tem essas duas coordenadas aí conhecidas. Ele fala assim, ó, nessa função, o valor de y para x igual a menos meio é igual a... Então, ele quer saber para x igual a menos meio. Então, nesse caso, eu preciso encontrar qual que é a minha função exponencial, certo? Então, eu preciso encontrar a lei de formação, tá? Ou seja, a lei da função exponencial. Qual que é a lei da função exponencial? Então, para nós encontrarmos, nós vamos pegar aqui o seguinte, ó. Então, nós temos essa coordenada aqui, ó. Esse é o x e esse é o y. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a nossa lei de formação, que é y igual a elevado a x, e nós vamos pegar as coordenadas conhecidas aqui, ó. Quando o meu x é 1, o meu y vale quanto? 0,2. Então, eu vou fazer a substituição de quem? Dessa coordenada aqui. Quem que é meu y? Eu vou substituir 0,2 no lugar do y. Vai ficar 0,2 igual a elevado a x. Quem que é x? O x é 1. Ok? Então, daqui eu tiro o valor de a. Tá? Daqui eu tiro o meu valor de a. Ou seja, a elevado a 1 é ele mesmo. Todo número elevado a 1 ou toda letra elevada a 1 é ele mesmo. Aí é o seguinte. Nós vamos verificar que em nossas alternativas aqui, nós temos log de 5, log de 2 na base 5, raiz de 5, log de 5 na base 2 e 2,5. Então, daqui nós verificamos que ele está trabalhando sempre com o valor 5. Ó. 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui e 2,5. Então, como que eu resolvo essa situação aqui para deixar algo relacionado a 5? O que nós vamos fazer? Então, isso daqui é a mesma coisa que isso. 0,2 igual a A. Por quê? Eu tirei 1 daqui porque A elevado a 1 é ele mesmo. Tá? Então, esse número decimal, nós vamos transformar ele em número fracionário. Ou seja, então vamos colocar aqui no borrão. Como que eu faço a transformação de 0,2 para número decimal? Então, esquece a vírgula aqui. Quem que é meu número inteiro? Se eu esquecer a vírgula aqui, quem que é meu número inteiro? 0,2. 0,2 é a mesma coisa aqui. 2.
Sobre quem? Quantas casas eu tenho antes da vírgula aqui? Uma casa. Então eu vou colocar 0 aqui, ó. Vai ficar 10, ou seja, 2 décimos. 2 dividido por 10 é a mesma coisa que 0,2. Só que também denota-se que o 2 e o 10 eles são múltiplos de 2. Então eu simplifico aqui por 2 e simplifico aqui por 2. 2 dividido por 2 dá 1 e 10 dividido por 2 dá 5, ou seja, 1/5. Então, 0,2 é a mesma coisa que 1/5. Então aqui eu posso falar que o meu A é equivalente a 1/5, certo? O meu A é equivalente a 1/5. Então eu descobri o meu A, eu sei que o meu A é 1/5. Se o meu A é 1/5, quem vai ser a minha lei da minha função neste caso aqui? Y igual, quem que é o A? O A é 1/5. Então é 1/5, ok? Eu não posso esquecer que tudo isso daqui está elevado a x. Então, esse gráfico tem como lei da função exponencial, ou lei de formação, igual a y, tá? Igual a 1/5 elevado a x. Pronto, encontrei a minha lei de formação. Só que ele fala assim, ó, encontre qual que é o valor dessa função exponencial quando o meu x é menos 0,5. E aí, como que nós vamos resolver? O que significa isso, esse x? Significa que ele falou que quando você atribui valor para x, aqui no gráfico, esse menos 0,5, que ele vai estar aqui, ó, ele quer saber qual que é esse outro valor aqui, ó. Ele é equivalente a quantos? Então eu preciso saber esse valor, tá? Você vai atribuir valor de 0,5, ele vai ter uma coordenada aqui, ó. Porque esse gráfico ele vai subir aqui, na verdade, então ele vai passar mais ou menos aqui, ó. É isso que ele quer saber, ele quer que você encontre esse valor aqui, ó, ou seja, para x. Vamos encontrar? Como que nós vamos fazer? Vamos lá. É só substituir. Ou seja, y igual a 1/5 elevado a quem? X. Quem que é x? Ele deu aqui para nós, ó, menos 0,5. Menos 0,5. Então, 1/5 elevado a menos 0,5. Aí aqui envolve quem? O conceito de potência. Ou seja, o conceito de potência. O que é o conceito de potência? Se nós temos aqui, ó, vamos verificar aqui no borrão. 2 elevado 3 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Eu consigo resolver um expoente positivo, mas quando o expoente é negativo, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer o inverso da operação. O que significa o inverso da operação? Não tem nada aqui, é 1. Então eu venho e coloco esse 1 para cima e esse 2 eu coloco ele para baixo. Automaticamente, quando eu faço isso, ó, o que acontece? O meu expoente ele fica positivo. Se ele era negativo, ele ficou positivo, certo? Eu fiz o inverso da operação, então vai ficar meio elevado ao cubo. O que é meio elevado ao cubo? É meio vezes meio vezes meio. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2 dá 4 e 2 vezes 4, 8. Então isso daqui dá 1/8. Aí aqui é a mesma coisa. O que eu vou fazer? Eu consigo resolver expoente negativo? Não. Para eu resolver essa situação, eu preciso deixar o meu expoente, tá, positivo. Para eu fazer isso, o que eu tenho que fazer? O inverso da operação. Então esse 1 vai para baixo e o 5 vai para cima. Então vai ficar assim, ó. Y igual a quem? 5 sobre 1 elevado a mais meio, né? Ou 0,5. Ok? O que é 5 sobre 1? 5 sobre 1 é a mesma coisa que 5, tá? Elevado a meio. Tudo bem? Mas como que eu resolvo essa situação? Tem
um expoente, ou a potência aí, em número decimal. Então, o que nós vamos fazer? Mesmo conceito que nós fizemos lá anteriormente. Ó. Vamos transformar esse número decimal em número fracionário. Ou seja, esquece a vírgula aqui. Quem quer meu número inteiro? Eu tenho 0,5. Se eu esquecer a vírgula aqui, ó, se eu apagar a minha vírgula aqui, que número que é esse? É o 5. Tá? Então, eu coloco 5 aqui sobre quem? Quantas casas eu tenho antes da vírgula aqui? Uma casa. Então, eu vou colocar 0 aqui e acrescentar 1. Então, vai ficar 5 décimos. Ambos são múltiplos de 5. Então, necessariamente, eu vou simplificar por 5. Ok? 5 dividido por 5 dá 1. E 10 dividido por 5 dá 2. Então, meio. É a mesma coisa eu falar isso, ó. Y é igual a 5 elevado a meio, tá? Como que eu resolvo potência fracionária? Aqui eu não consigo fazer nada, tá? O único conceito que eu consigo fazer é aquele caso lá, quando nós temos lá vamos pegar aqui A elevado a... Vamos colocar X aqui e vamos colocar um índice aqui Y, tá? Então, quando eu tenho aqui A raiz quadrada de A elevado a X no índice Y. Como que eu tiro isso daqui da raiz? Eu vou tirar ele da raiz, o A. Eu tiro a base, certo? Esse X, ele vem aqui no numerador e o meu índice vem no denominador, tá? Então, eu tiro da raiz assim, ó. Tá? Nós vimos uma propriedade, geralmente nos livros vocês vão encontrar isso, ó. A raiz quadrada de M elevado N elevado a M. Então fica assim, ó. A elevado a N por M. Então vocês vão encontrar nos livros assim. Eu coloquei XY porque o meu N é meio esquisito, tá? Mas enfim, então o que nós vamos fazer aqui? É o mesmo conceito, ó. Eu coloco 5 aqui, coloco um radical. Esse 1 vai na onde? O 1 ele vai lá dentro da raiz, ó, elevado. E esse 2 aqui, ele vem aqui no índice, ó. Ok? Então vai ficar o quê? Raiz quadrada de 5, ou seja, 5 elevado a 1 é 5, tá? Então aqui vai ficar assim, ó. 5, quando eu não coloco nada aqui, automaticamente é 1. E quando eu não indico o índice aqui, ó, tá? Automaticamente é 2. Então, nesse caso, o y é igual a quantos? Raiz de 5. Tá? Eu encontrei o valor de y. Então, quando eu substituo meu x valendo menos 0,5, o meu y vale quantos? O meu y é equivalente a raiz de 5. Então, é essa coordenada aqui, ó. Qual que é a equivalência de raiz de 5? Dá para nós fazermos por tentativa, tá? Mas a equivalência de raiz de 5 é aproximadamente 2,2. Então, tá aqui, ó, 1, aqui tá 1, mas para cima vai estar o 2. Então, provavelmente ele vai passar lá. Ok? Então, esse é o valor do meu y. Neste caso, alternativa, letra C. Tudo bem, minha gente? Então, fiquem atentos aí nos próximos exercícios. Não se esqueçam de deixar o comentário aí, se realmente entendeu como que funciona o conceito desse exercício, tá? Nome, série, escola. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, né, gente? Ok?